Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês o comparativo do novo smartphone Poco M5S e o smartphone Redmi Note 11. Eu já gravei o review completo desses dois modelos. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses smartphones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles. E se você quiser comprar o novo smartphone Poco M5S, vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. Tem a versão de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Também tem essa outra versão com 128 GB de armazenamento. E tem essa versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Ele está custando de R$ 878 a R$ 1.099, dependendo do modelo que você escolher, e também tem o cupom de desconto na loja de aproximadamente R$ 54 e o frete é grátis. Já se você quiser comprar o smartphone Redmi Note 11, eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. Ele está custando aproximadamente R$ 1.265. Este modelo é a versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Eu vou deixar o link desses dois modelos na descrição do vídeo, caso você queira comprar qualquer um desses smartphones. E sobre a tela, o modelo Poco M5S conta com uma tela de 6.43 polegadas AMOLED e o modelo Redmi Note 11 também conta com uma tela de 6.43 polegadas AMOLED. Os dois smartphones também contam com Gorilla Glass 5. Já sobre o processador, o modelo Poco M5S conta com o processador MediaTek Helio G95 e conta com Android 11 e MIUI 13. Também tem 6 GB de memória RAM e mais 2 GB de memória virtual, e esta versão que eu estou utilizando tem 128 GB de armazenamento. Já o modelo Redmi Note 11 conta com o processador Snapdragon 680, ele veio com Android 11, mas já tem atualização para o Android 12 e MIUI 13. Também tem 6 GB de memória RAM e mais 2 GB de memória virtual, e essa versão que eu estou utilizando tem 128 GB de armazenamento. E sobre a bateria, os dois smartphones têm 5.000 mAh de bateria e conta com carregamento rápido de 33 watts. Os dois também contam com Bluetooth 5.0. E são essas algumas diferenças entre eles. Agora eu vou mostrar o teste em games, também o teste do alto-falante e o teste da câmera de cada um desses modelos. Agora eu vou mostrar o teste do alto-falante desse smartphone. Eu vou deixar o microfone de lapela aqui próximo, vou selecionar algumas músicas e aumentar e diminuir o volume. E este é o teste do alto-falante desse smartphone. Eu achei o volume alto e no volume máximo não fica distorcido, e até achei um pouco mais alto em comparação com o modelo Poco X4 Pro, que eu também já gravei o review completo. Achei boa a qualidade do alto-falante desse smartphone. E vamos ver agora a qualidade de som deste modelo. Eu selecionei aqui algumas músicas, vou ficar aumentando e diminuindo o volume e vamos ver como que é o alto-falante deste smartphone. Este modelo que conta com esses dois alto-falantes, com esse aqui como sendo o principal, achei que o som dele não é tão alto, mas achei de boa qualidade. Este é um pequeno teste de som deste smartphone. E agora vamos ver mais detalhes da câmera deste modelo. Ele conta com o modo retrato, modo noturna,
Também tem essas opções, câmera lenta, time-lapse, vídeo curto, panorama. E em vídeo, com a câmera principal, ele grava em HD ou Full HD 30 fps, também grava em Full HD 60 fps e grava em 4K 30 fps. Achei bem legal essas opções. Já com a câmera frontal, ele grava em HD ou Full HD 30 fps. Olha os detalhes da câmera. Ele conta com essas 4 câmeras aqui, a principal de 64 megapixels. Achei bem legal essas opções aqui no modo vídeo. Ele também tem essa opção do modo Pro. E agora eu vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos utilizando a câmera principal e também a câmera frontal desse smartphone. E agora este vídeo que eu estou gravando é com a câmera de selfie do smartphone e o áudio é do microfone deste modelo. Estou tentando mostrar um pequeno teste, a qualidade da câmera e também do microfone deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal. Estou gravando em Full HD 60 fps e estou tentando mostrar um pouco a qualidade da câmera deste modelo. E o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Eu achei esse modelo bastante rápido, com o MIUI 13 funciona bem rápido para abrir os aplicativos, para travar ou destravar. Olha, abrir a câmera, abriu bem rápido e vamos ver com mais detalhes. Tem o modo vídeo, fotos, retrato e aqui em mais opções tem essas outras opções aqui. Modo noturno, vídeo curto, panorama, também câmera lenta, time-lapse, tem várias opções. Aqui no vídeo você consegue gravar em Full HD 30 fps ou em HD 30 fps. Não tem 4K. Agora eu vou mudar aqui para a câmera de selfie. Também as configurações de 30 fps HD ou Full HD 30 fps. Aqui em fotos também são essas algumas opções que você pode estar escolhendo. Vou mudar de câmera de novo. Vou mostrar alguns pequenos testes. Ó. Tem a câmera principal aqui, tem essa câmera ultra wide e também tem essa outra câmera aqui, ó. Você pode estar selecionando para você tirar fotos. Também tem o modo Pro, que você pode estar editando do jeito que você achar melhor. Várias opções, são essas algumas opções aqui de câmera que você pode estar selecionando, configurando. E agora eu vou tentar tirar algumas fotos e também gravar alguns vídeos com a câmera desse smartphone, com a câmera de selfie e também com a câmera principal. Também vou utilizar o microfone deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal de 50 megapixels Full HD 30 fps. O som também é do microfone do smartphone. Um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Estou gravando um vídeo aqui em ambiente aberto. Ó. Achei boa a qualidade, mostrar um pouco sobre a luz que está bem forte e as cores também achei muito bom. Olha os detalhes aqui mostrando as árvores lá no fundo, o céu, ó. Um pequeno teste com a câmera principal Redmi Note 11. Bom, agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera de selfie e o microfone do smartphone. Estou gravando em Full HD 30 fps e esse é um pequeno teste para mostrar a qualidade da câmera de selfie deste modelo. E vamos lá, agora o teste em games. Vou abrir o PUBG e vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. Vamos ver o desempenho desse novo smartphone. Pronto, terminou de carregar. E sobre as configurações de gráfico de padrão, ele vem nessas configurações: gráfico HD e taxa de quadros alto. Agora eu vou mostrar o teste aqui no modo treino.
Pelo pouco que eu estou jogando, não travou nenhuma vez. Pode ver, está rodando muito bem. Comenta aí o que você achou desse smartphone e do desempenho deste modelo aqui no PUBG. Agora um pequeno teste em games. Abri aqui o PUBG e vamos ver como que ele vai rodar aqui. Vamos ver as configurações e também vou jogar um pouco para mostrar para vocês. Já está carregando aqui. Deixa eu baixar o volume para não atrapalhar. Já conectei no Wi-Fi. Está conectando bastante rápido, ó, carregando. Ó, pode ver, já carregou. Vou conectar na minha conta. Abriu aqui, achei que carregou bastante rápido. Agora eu vou mostrar as configurações do gráfico. De padrão, ó, ele vem suave e vem aqui na resolução média. Ele vem nessas configurações. Agora eu vou abrir aqui o modo treino e vou mostrar para vocês como que vai rodar o jogo. E esse smartphone também conta com o Game Turbo. Já está ativado. Aqui ele mostra o uso da GPU, também da CPU e aqui quantos FPS está rodando. No momento que eu estou gravando aqui o vídeo, 25, 26 FPS, está ligado ao Wi-Fi, você pode selecionar essas opções para você gravar, tirar foto da tela, também as configurações do brilho, bem legal essas opções que você pode estar configurando aqui no Game Turbo. E vamos lá fazer um pequeno teste. Vou abrir aqui o modo treino, pode ver, ó, achei que carrega também bastante rápido, já está carregando aqui. Você pode vir aqui, ó, e configurar o brilho da tela, ó. Aumentei o brilho da tela, tá vendo? Bem rápido, funcionando muito bem. E pode ver, está rodando bem, ó. Não está travando nada. E esse é um pequeno teste em game. Se você quiser saber mais detalhes, é só você arrastar aqui para o lado que ele já mostra o Game Turbo. Ó. Agora aumentou aqui o consumo da GPU, mostra também da CPU e quantos FPS está rodando. Você consegue fazer as configurações direto por aqui e também, ó, consegue até abrir outros aplicativos. Olha que legal. Você consegue vir aqui, por exemplo, configurações, ó. Você consegue selecionar, ele abre direto aqui sem você precisar sair do jogo. Bem legal essa opção, já voltou aqui no jogo. São esses alguns detalhes deste modelo. E na sua opinião, qual desses modelos é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um desses smartphones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.